estou dizendo que é bem que ha venido. Hoje Deus tem uma palavra para você. Não vas a sair daqui de la maneira que has entrado. Deus tem uma palavra para você. Quantos creem nisso? Quantos creem nisto? Amém? Abra sua Bíblia, por favor, en el último libro de la Biblia. ¿Cómo se llama el último libro? ¿Cómo se llama? Apocalipsis. Sim, por favor. El último libro de la Biblia, capítulo 5. Capítulo 5. Apocalipsis, capítulo 5. Vamos ler a santa palavra del Senhor. Pongámonos parados, por favor. Por favor. Todos parados. Com Bíblia nas manos. Se estás usando o celular, não há problema. Use o celular, a Bíblia. Lo importante é que todos tengamos a palavra em las manos. Amém? E um favor, miren, um ratito. Después de la lectura, por favor, no cierren sus Biblias. Nosotros vamos a ver el texto bíblico en detalles. No apague su móvil y no cierre su Bíblia. Mantenga-la abierta y su móvil prendido. Apocalipsis capítulo 5 dice así la palabra del Señor. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado com 7 sellos. E via um ángel fuerte que pregonava a gran voz: quem és digno de abrir el libro e desatar sus sellos? E ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. E lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. E uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. E vino e tomou o livro de la mano derecha del que estava sentado en el trono. E quando hubo tomado o livro, los 4 seres vivientes e los 24 ancianos se prostraram delante del Cordero. Todos tinham harpas e copas de ouro llenas de incienso, que são as orações de los santos. E cantavam um novo cântico dizendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero: sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se prostraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén, amén. Aplauda la palabra del Señor. Aplauda la palabra del Señor. Oremos, oremos. Senhor, aqui está a sua palavra. Não necessitamos de outra palavra, essa basta. Sua única palavra. Lo que necessitamos hoje é entender sua palavra. É a revelação de sua palavra. É o entendimento, a compreensão, a revelação para que nos guie, Senhor,
para que nos dê sabedoria, para que podamos tomar decisões, para que podamos adorar al Cordeiro. Espírito Santo de Deus, lleva nuestros corazones, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro pensamiento cautivo a tu palavra. Toda distracção nesse momento é quitada. Se alguém entrou aqui com dolor, receba sanidade em nome de Jesus. Se há alguém que está aqui sofrendo uma angústia terrível e quizás quer volver a sua casa, quizás has venido e estás angustiado, quizás não lo estás logrando participar del culto. Hoy Deus te dá paz para que puedas escuchar a palavra e ser alimentado por la palavra. Reciba paz, reciba sanidade e toda distracção echamos fuera em nome de Jesus. Amém, amém. Pode sentar-se, por favor. Hace mais de 20 dias, escute isso, hace mais de 20 dias começamos a hacer perguntas. O mundo está vivendo dias complicados. Recién estamos quizás tratando de salir de uma pandemia e já os noticieiros já não estão dando tanta ênfase à la pandemia. Agora se está falando em guerra, a violência. E estamos fazendo perguntas dizendo, pero quando vai terminar todo isso? Se termina a pandemia ou se está saindo da pandemia e entra em guerra? A Rússia invade a Ucrânia. E quantas coisas estão passando. E é interessante que o texto que he elegido essa noite para falar com vocês é livro que trata de dar respostas para muitas situações. Perguntas como estas que estão haciendo: ¿por qué está passando esta guerra? ¿Por qué estamos enfrentando uma pandemia? ¿Por qué estamos enfrentando crises? ¿Por qué Bolívia está passando por esse tema político? ¿Por qué as nações estão temblando com problemas? E é interessante que a palavra Apocalipse significa revelação. Apocalipse significa revelação. Então, quando leemos Apocalipse, é a revelação, escute isso, é a revelação de lo que está passando, de lo que já passou e lo que vai passar. Em outras palavras, Apocalipse é livro glorioso, não é livro difícil, porque às vezes as pessoas dizem, a vezes, o hijito, o muchacho, ¿no? Ou a muchacha diz, papá, léeme uma história antes de dormir, tenho sueño, pero papá, léeme uma história. É difícil que o papá vá ler Apocalipse. É difícil. Os papás não querem ler Apocalipse. Porque dá a impressão que Apocalipse se volvió película de Hollywood. Dá a impressão que Apocalipse é uma ideia de película de terror. E as pessoas que pensam dessa maneira não han entendido todavia que Apocalipse são as cortinas sendo abertas e Deus vai mostrar o destino da humanidade. Apocalipse não é tema de película de Hollywood, não. Apocalipse é livro de revelação, quando as cortinas são abertas e Deus vai mostrar as coisas que estão passando e todavia vão passar aún. Que isso significa? Que é livro optimista, é livro positivo, é livro bonito. E seu principal objetivo de Apocalipse não é mostrar dragão. É que quando eu leio o Apocalipse, e aí umas histórias de dragão com cabeças, e vem uma bestia, e vem isto, e vem aquilo. Queridos, escute isto. Apocalipse é livro de símbolos. Vou repetir, Apocalipse é livro de símbolos. Não significa que vai vir um dragão e vai vir esculpindo fogo. Não. Aí em Apocalipse, dragão é o símbolo de Satanás, que ele em Gênesis era a serpiente, pero a serpiente aí foi desenvolvendo com o pecado. E quando chega a Apocalipse, o texto vai dizer: o dragão, a antiga serpiente. Que significa? Que não é um dragão com alas que vai vir. É que eu sonhei com Satanás. E como era Satanás? Eu sonhei que era um dragão. Não, queridos, Satanás não é um dragão, é um espírito, não tem
tiene forma física. Sencillamente Apocalipsis es un libro de símbolos, de símbolos. Cuando dice algo, significa esto. Cuando dice algo, significa esto. Por ejemplo, del capítulo 1 al capítulo 3 va a mostrar 7 iglesias. 7 iglesias. 7 en la Biblia es un número de la perfección. Significa que cuando del capítulo 1 al capítulo 3 va a mostrar las iglesias, una palabra para las iglesias. Pero del capítulo 4 adelante va a mostrar los 7 sellos. Después del capítulo 8 va a mostrar las 7 trompetas, va a mostrar las 7 copas. Números de 7 no es para salir de aquí y decir, ya, me voy a la lotería. Número 7 es un número bonito, voy a ir pura lotería 7. Pastor me dijo 7. No, pues. Estoy diciendo que Apocalipsis es un libro de símbolos. Hay un significado maravilloso aquí. Entonces debemos entender lo que está pasando aquí en Apocalipsis. ¿Por qué? Apocalipsis va a decir sobre la novia, que la iglesia, mira eso, mira acá. La iglesia es la novia. Es un símbolo. Entonces cuando nos reunimos aquí como iglesia, somos la novia. Y el novio se llama Cristo. Y el novio es celoso, pues. Aquel que toca la iglesia para hacer daño, el Cristo vendrá y lo destruirá. Grandes políticos se levantaron contra la iglesia, murieron. Y la iglesia sigue firme y fuerte. Porque el novio cuida de la novia. Usted que está mirando esse video agora, escute isso. Aqui está a novia de Cristo. Somos a família pentecostal Peña de Oreb. A novia de Cristo em Sacaba. Vem para participar conosco e você vai estar bajo o cuidado do novio Cristo. A igreja é a novia. É um símbolo. ¿Me entiende? A Bíblia vai falar del Cordeiro, que Jesus é o Cordeiro. Vamos a ver isso aqui. Vai falar de outros símbolos. Pero escute isso. Vamos caminhar aqui. Apocalipse não é um livro secreto. Não somos de la maçoneria. Não somos. Não somos de los mormonistas. Não, mormones, não somos. Não somos uma entidade secreta, pero que alguns iniciados nomás estão aí e os que estão aqui arriba sabem todo. Não, não é assim. Apocalipse e a Bíblia não é um livro cerrado, é um livro aberto que todos podem conhecer. Em outras palavras, o cristianismo não é uma religião secreta, é uma religião de revelação. Assim de sencillo. Que às vezes uno vem na igreja e diz, já não entendi nada. Siga vindo, vas entender. Venga aos cultos de los martes, venga a semana, venga a manhã, vas entender. Não há nada oculto aqui, não há nada que está oculto. E Apocalipse é a revelação. Pero há mais. É interessante que aqui, para entender esse capítulo, vamos fazer um vistazo. Necessito que me acompanhes agora. Para entender o capítulo 5, temos que volver ao capítulo 4. Pero eu não vou ler o capítulo 4. Vou fazer um vistazo. Ponga atenção. Para entender o capítulo 5, é necessário volver ao capítulo 4. Porque é no capítulo 4 que empieza a história do capítulo 5. E no capítulo 4, vai dizer que Juan, depois de revelar as 7 igrejas, hasta el capítulo 3, cuando llega el capítulo, hasta el capítulo 3, Juan está en la tierra, recibiendo la revelación del cielo. Pero cuando llega el capítulo 4, versículo 1, una voz dice, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. En el capítulo 4, Juan sale de la tierra, oiga eso, Juan sale de la tierra, e vai receber revelações nos cielos. E quando Juan chega no cielo, ponga atenção, isso é precioso. E eu tenho que compartilhar isso. Quando Juan chega no cielo, versículo 2, mira comigo, capítulo 4, versículo 2, mira comigo. Quando Juan chega ao cielo, mira em sua Bíblia, capítulo 4, versículo 1. Andrés, ponga em pantalla, capítulo 4, versículo 1, por favor, hijito. Versículo 2, perdão Andrés, versículo 2. Diz que al instante eu estava no Espírito. Quem? Juan estava aí. E he aqui um trono estabelecido no cielo. E no trono uno sentado. Mire aqui. Quando Juan chega no cielo,
La primera cosa que Juan ve es un trono. Repita conmigo, trono. Más fuerte, trono. Y Juan ve uno que está sentado en el trono. Escucha lo que voy a decir. Yo tengo la cosa más importante de la prédica para decirte ahora. Escuche eso. Juan está delante de la sala de comando, de control del universo. Voy a decir de otra manera. El cielo no es de que los dibujos están mostrando, las películas. Nunca me voy a olvidar. Y desde entonces nunca más volví a assistir esse dibujo. Eu estava mirando Los Simpsons uma vez. E me acuerdo que era um dibujo que Homer Simpson, e ele estava decidindo se ia ao cielo ou ia ao inferno. O dibujo de Simpsons. Mira que desgracias esse dibujo, que é totalmente oposto à Bíblia. E no dibujo, Homer Simpson mirava o inferno, havia umas gradas assim barrando, havia cervejas, havia cumbia, havia outros ritmos, por supuesto, tocando. Era um lugar com músicas, com luzes. E quando Homer Simpson mirou as gradas que subiam as gradas que davam hacia arriba, eram umas gradas blancas assim, llenas de luzes, e um lugar assim aburrido, uns ángeles como fantasmas assim, almas desencarnadas caminhando assim. Um lugar aburrido. E Homer Simpson nesse dibujo, ele mirou e disse, não. E ele decidiu barrar, porque para ele parecia mais interessante o que passava ali abaixo, o inferno. Quando eu mirei isso, digo, nunca mais assisto esse dibujo, porque isso não tem nada a ver com a palavra. Quando Juan chega ao cielo, nunca a Bíblia diz que o cielo é um lugar aburrido, com almas caminhando aí, como os dibujos, com harpas, sempre aí cantando, sempre, e está cansado, siga cantando, pero hace 10.000 anos que estou cantando, não importa, siga, não. Essa é uma mentalidade equivocada do cielo, porque Juan vai ter uma visão maravilhosa. Ele vê um trono, ele vê um ser que está sentado, ele vê coisas maravilhosas, vê pedras preciosas. O cielo não é uma pintura branca de monopólio, não. O cielo é um lugar de colores, de pedras, de arco-íris. Está relâmpagos, está truenos, está sonido, há música, há oração, há muitas coisas. É um lugar maravilhoso. E quando Juan se dá conta que há um trono, a palavra de Deus diz que Juan vai entender que é o próprio Deus que está sentado no trono. Isso significa que a história da humanidade não está suelta. Quem comanda o mundo e quem comanda o universo não é Vladimir Putin, o poderoso de Rússia, não é Vladimir Putin, muito menos Biden de Estados Unidos, nem Lucho de Bolívia e nem aún Bolsonaro de Brasil. Quem comanda o controle, quem tem o controle da história da humanidade, o controle do universo, de los planetas, de la tierra, de las naciones, de Ucrania, de Rusia, de Bolivia, de las naciones, se llama Dios, y Él está sentado en el trono. El cielo es la sala de comando del universo. Es de ahí que ese Dios poderoso da órdenes y los mares se levantan. Es de ahí que ese Dios da órdenes. El sol sale, la luna sale, y los animales tienen que obedecer. Da vida y da muerte. Es de esa sala del trono del universo que Dios comanda. Cielo no es un cielo aburrido con almas paseando, asustando a la gente, no. Es un lugar de gloria, un lugar de gozo, es un lugar maravilloso. Y el capítulo 4, cuando usted llegar a su casa, usted va a leer el capítulo 4 de Apocalipsis y va a ver los detalles. Pero hay más. Y ahí está el ser todopoderoso. Y cuando llega el capítulo 5, ahora sí, mira comigo el capítulo 5, versículo 1. Mira en su Biblia, capítulo 5, versículo 1. Juan está delante del trono y vi en la mano derecha, lea conmigo por favor, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Aqui começa a coisa. Juan já viu Deus. Juan viu o cielo e sentado no trono. Quem está sentado no trono, hermanos? Quem está? Quem está sentado no trono? Quem está? Quem está sentado? É Deus. Por isso que o ministério de alabança canta: al que está sentado
en el trono. Porque el Dios está sentado en el trono. Ele é soberano, Ele é Deus. Ah, missionário, eu não creio. Problema tuyo. Ah, eu odio esse Deus. É um grande problema tuyo. Eu não quero esse Deus. É um grande problema tuyo não querer esse Deus. Mas eu não creio. Será que é verdade ou é uma história que han inventado aí para ganhar os tontos cristianos? Problema tuyo, se vas a pensar assim. A Bíblia não trata de convencer-te. A Bíblia não vai chegar e vai dizer: vem papito, te vou a convencer. Não, a Bíblia diz que há um trono, há um Deus e ponto. E Davi dijo em los Salmos, diz el tolo. Em outras palavras, diz el lopa em seu coração: não há Deus. Aqueles que dizem que não há Deus são tolos, são necios, são loucos, são opas. Porque Deus existe. E agora Ele está sentado. E Ele tem um livro. Ponga atenção nisso. Ele tem um livro. Mira que livro interessante. Ele tem um livro. Está na mão direita. Ele tem um livro. Mas é um livro raro. Por que disse que é um livro cerrado? E está escrito por dentro e por fora. Eu não conozco nenhum livro escrito por dentro e por fora. Por exemplo, a Bíblia está escrito por dentro nomás. Mas esse livro é distinto, porque ele está escrito por dentro e por fora. E está selado com 7 sellos. Para quem não sabe ou não se acuerda, os livros de antes eram como rolhos assim, de pergaminos. Se cerrava. E os reis, escute isso, é importante essa parte. Os reis tinham um anillo real. E os reis selavam com cera caliente, a cera se secava e nadie poderia abrir o livro. Era um livro real, solamente os reis podiam manejar. Solo outro rei de outra nação poderia abrir. Era de autoridade para autoridade. Nenhum curioso podia, a ver, vou abrir, a ver que está aí. Não poderia, era morto. Solo autoridade poderia sellar e outra autoridade poderia abrir. E é interessante aqui porque esse livro vai representar os juízos de Deus. Escute isso. Os decretos de Deus. Deus é juez. Ponga atenção, Deus é juez. Ele é soberano, está sentado em um trono. E um juez hace juízos, decretos. Não tem nada a ver com caso cerrado. Isso é uma basura. Nada a ver com isso. É uma basura. Estou falando de um rei de verdade. Estou falando de um juez de verdade. É um juez de verdade, sentado em seu trono, decretando juízos, decretos, órdenes. Esse é um juez de verdade. E esse livro, Deus escreveu, ponga atenção, Deus escreveu toda a história da humanidade neste livro. Vou dizer de maneira distinta. Minha história, a história de Samuel, desde que nasci hasta que vou a morir, está escrito nesse livro. Sua história, jovem, niño, padre de família, madre de família, querido hermano, hermana, sua história está escrita nesse livro. Não somente nossa história, sino que a história da humanidade. Todo o que passa. A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a invasão de Ucrânia, os problemas que passam em Bolívia, os problemas que passam em Brasil, os problemas que passam em China, em Japão, em el Trópico, em Palca, em Pisle, em Nova York, em Tóquio, em São Paulo, em Larate, em Sapanani. Toda a história da humanidade está escrita nesse livro de Deus. Pero missionário, por que está escrito por dentro e por fora? Porque significa que Deus não ha deixado
dejado ninguna página en blanco para que nadie pueda alterar o cambiar la historia que Dios ya determinó. Mi vida, su vida está en las manos de Dios. Ni aún Satanás puede cambiar los planes de Dios para usted y para mí. Ni aún Satanás puede cambiar lo que Dios tiene planeado. El libro está escrito por dentro y por fuera. No hay ninguna página en blanco, ninguna para que pueda escribir algo. No hay. El libro está completo, el libro está cerrado. Eso significa que su vida y mi vida, su vida, la vida de su familia están en las manos de Dios. Satanás no puede tocar su familia para quitar la salvación de su familia. Quizás pueda robar un auto, quizás pueda provocar un accidente de moto, quizás pueda provocar una pérdida financiera, quizás pueda cerrar una empresa, quizás pueda pasar algo ahí, incluso la muerte puede pasar, pero nuestra salvación, lo que fue comprado en la cruz de Cristo, con la sangre de Cristo, Satanás no puede tocar. El auto puede pasar que va a robar, pero no es de auto que estoy hablando de salvación. La historia que está escrito aquí es la salvación tuya, la mía y de nuestra familia, y nadie puede tocar en la salvación que Dios ya decretó de su trono. El gran juez ya decretó y nadie puede cambiar. Por eso escuche, ay, que Satanás me está tocando, Satanás me está enfermando, y que Satanás deja de alabar a Satanás, que el Señor lo reprenda. No se olvide, Satanás no tiene nada que ver con su vida. Dios Todopoderoso ya escribió su historia. Dios Todopoderoso ya escribió su historia, y nadie, ni potestad, ni principados, ni demonios puede alterar lo que Dios ya escribió. Amén. Nadie puede alterar. Cree en Dios, cree en Cristo, crea que su historia está en las manos de Dios. Pero está difícil, misionero, usted no entiende, está difícil. Eu perdi meu abuelo, eu perdi meu papá, perdi meu negócio, estou desempregado, estou com deudas, estou com dificuldade, tenho câncer, estou em quimioterapia, descobri que tenho uma enfermidade terrível. Que hago? Confie em Deus. Deus tem planos de bienestar para você, que aunque não entiendas, escute essa história. Niño se acercó a su mamá y la vio trabajando con tela, la vio trabajando ahí haciendo una alfombra, y quedó curioso la guagua para ver cómo era la alfombra que la mamá dibujaba. Y el niño, cuando la mamá fue al baño, el niño curioso agarró la alfombra, pero agarró del lado revés y no vio dibujo, vio puro hilos sueltos. El niño miró el lado revés de la alfombra y dijo: caramba, qué feo que mamá está haciendo. Que alfombra fea, solo hay hilos. Y la mamá viene: ¿qué pasó? Mamá, hace tiempo que estás trabajando en esa alfombra, pero solo hay hilos, qué feo. La mamá dijo: hijo, estás mirando el lado revés, es así. ¡Wow! ¡Qué lindo dibujo, mamá! ¡Qué lindo dibujo, mamá! Hoy su vida puede parecer hilos sueltos. Quizás usted está mirando su vida y parece hilos sueltos, feo está. La situación está en contra tuya. La situación está en contra tuya. Usted está mirando la alfombra por el lado revés, contrario. Pero va a llegar un día, cuando estemos con Él, confiamos en Él, creemos en Él, aun cuando solo miramos hilos, va a llegar un día que Dios va a decir: hijo, hija, aquí está. Y va a mostrar la linda historia que Él dibujó para su vida. Por eso que hoy, cuando enfrentamos enfermedades, no entendemos. Cuando el pastor Pablo anuncia un velório aquí, no entendemos. Cuando el pastor Pablo anuncia un accidente de moto, no entendemos. Cuando el pastor Pablo pide oración por una familia que está desempleada, no entendemos. Quando o pastor Pablo anuncia que devemos visitar a alguém que está hospitalizado, que está necessitando de ajuda, não entendemos. É porque estamos mirando os hilos. Pero esse grande Deus que tem o livro da história em las manos, Ele está dibujando a história de nós, a história tuya. E é interessante que Deus tem o controle de todo. Nada escapa a su controle.
Deus não olvidou de nada. Nada. Há uma música que há muitos anos eu escutei aqui em Bolívia, Weimar, quando eu recém liguei em Bolívia, havia uma música que me chamava a atenção. Não sei se han cantado alguma vez, mas quizás alguma vez puedan cantar. E essa música dizia: no, no, no me soltarás a calma e la tormenta, no, no, no me dejarás. Me encantava essa alabança porque disse que Deus nunca nos deixa. É o livro que está na mão direita de Deus. Pero hay algo más. Ahora viene un detalle. Porque el versículo 2 parece que es un problema. Mira capítulo 5, versículo 2, por favor. Mira aí. Capítulo 5, versículo 2. Mira em sua Bíblia. Parece que hasta entonces estava lindo a coisa, ¿no? Pero hay un problema aqui agora. Hay un problema. Leia comigo o versículo 2, por favor. Leia comigo. 1, 2, 3. E via ángel fuerte que pregonava a gran voz: quem é digno de abrir o livro e desatar sus sellos? E ninguno, ni en el cielo, el 3, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podia abrir el libro, ni aún mirarlo. 4. E llorava yo mucho, porque não se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, nem de leerlo, nem de mirarlo. Um rato, há um problema aqui. Há um problema aqui. Hasta entonces la prédica parecía, ¿no? Oh, qué lindo el libro de la historia. Pero nadie puede ni mirar. Nadie puede agarrar. ¿Cómo se va a desarrollar la historia entonces, pues? Se dice aquí que nadie es digno, ni de abrir el libro, ni de desatar sus sellos. Ni en el cielo, ni los arcángeles, nadie. Ni la tierra, ni Putin de Rusia podía abrir. Pero él es el carno, ¿eh? Ahora está. No, ni él. Nadie, ninguna autoridad política podría abrir. Quizás en el infierno, pues. Satanás puede. Ni debajo de la tierra. Nadie. Pero es un problema. ¿Quién va a desver? Y dice la historia, versículo 4, que Juan diciendo, y lloraba yo mucho. ¿Por qué Juan lloraba? Porque dá a entender que a história, mira cá, a história está em las manos de Deus, ok? Se nadie puede agarrar a história nem mirar, dá a impressão que a história se vai frustrar, não se vai cumprir, vai terminar aí, nadie puede nem agarrar nem mirar. E Juan llorava, e Juan dizia: nadie é digno nem de ler, nem de mirá-lo. Será que minha história termina assim? Será que nadie vai dar cumprimento a lo que Deus tiene para mim? Versículo 4. Mira comigo o versículo 5, por favor. Vê ele 5. Mira que joia. Que precioso esse versículo 5. Mira comigo. E um dos ancianos me dijo: no llores. No llores. ¿Por qué no llorar? La situación está fea. Nadie puede agarrar el libro, nadie puede desvendar, revelar. No llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Escute isso, por favor. Juan, não llores, Juan. Foi encontrado uno que pode agarrar esse livro. Você se acorda que quando eu comecei a predicar, mira cá, eu falei que esse livro era escrito por um rei e só outro rei podia abrir? Não era que alguém curioso podia abrir, não podia. É como o presidente escreve um livro e só outro presidente pode abrir. Assim para entender. Como por exemplo, um alcalde escreve um livro, só outro alcalde. Autoridade para autoridade. E agora se apresenta uno. O ángel diz: está uno aí. Quem é ele? É ele que vai abrir. E quem é ele? Quais são suas credenciais? Que carnet de identificação tem? Que carnet? Quais são suas credenciais? Por que ele pode abrir? Porque ele é o leão da tribo de Judá. E que significa isso? Escute, quando diz que ele é o leão da tribo de Judá, Judá era filho de Jacob, se acorda? Abraão, Isaac,
Jacob, los patriarcas. Jacob tuvo 12 hijos. 12 hijos. 12. Y uno de ellos se llamaba Judá. Es interesante que es de este Judá que van a venir los reyes de Israel. Escuche, David era descendiente de Judá. Salomón era descendiente de Judá. Roboam era descendiente de Judá. ¿Qué significa? Que ese Judá venía el linaje de reyes. Todos los reyes, los buenos, que había reyes malos, ¿no? Los reyes buenos eran descendientes de Judá, de ese hombre. Y ahora el ángel dice, ese que usted está presentando para abrir el libro, él no es solamente un descendiente, él es la máxima autoridad, él es un león. Un león. ¿De dónde? ¿De qué tribu? De Judá. Él tiene descendencia real. Es un rey. Él es un rey. Pero no es cualquier rey. Él es de la raíz de David. David, el rey David. Me gusta esa historia. David, Goliat. David es ese David. Pero David reinó 40 años. David solo reinó 40 años y murió. Aunque viejito, pero murió pues. Reinó 40 años. Pero Jesús es descendiente de ese rey David. Y la Biblia dice que Jesús nunca murió, por siempre. En la cruz rindió su vida, resucitó al tercer día y hoy vive por siempre. Entonces él es descendiente real de Judá. Es un león y él viene de descendencia de David. Entonces ahí hay más. Ele ha vencido. Olha aqui, mire acá. Eu estou predicando em português, Deus meu, mire acá. Ele ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Dónde ele venció? En la cruz. Ele murió en la cruz. Ele venció la muerte. Ele venció Satanás. Ahí entonces, ele es digno. Por eso que se canta aquí. Digno, eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me rindo. No es una música para llenar tiempo de adoración, no. Cuando se canta esa música está diciendo que Él es digno. No se trata de tener poder, se trata de tener dignidad. Él puede agarrar el libro. Y dice la Biblia que Juan miró, versículo 6, y miré, capítulo 5, versículo 6, y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Mira que lindo. Cuando Juan mira, Juan ve un cordero. Pero como assim? Não é Jesus? Está confuso. É Jesus? O que é isso? Cordeiro é um símbolo. Porque, mira, é lindo a Bíblia, não? No Antigo Testamento, quando a pessoa pecava, a pessoa agarrava um cordeirito de sua casa, levava e dizia, eu pequei. E o sacerdote matava o cordeirito em lugar dessa pessoa, chamado sacrifício substitutivo. A pessoa devia morir. El alma que pecar essa morirá, pero era el corderito que moría. Y cuando pasó muchos años, Juan Bautista está bautizando en las aguas del río Jordán, está bautizando, y Juan Bautista mira, viene caminando un hombre por las calles empolvadas. Y cuando viene ese hombre, el Espíritu de Dios reveló a Juan Bautista, y Juan Bautista grita, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Las personas miraron y pudieron entender que es Jesús. No es necesario más un animalito, un corderito, el hijo de la oveja. Ahora en el Nuevo Testamento es el propio Jesús que va a morir en la cruz. En el Antiguo Testamento el corderito que moría. En el Nuevo Testamento Jesús que va a morir como Cordero de Dios. Y Juan mira y ve un cordero como que había sido muerto, que tenía 7 cuernos, significa toda autoridad, que tenía 7 ojos, que significa que ve todo, que tenía 7 espíritus de Dios, que significa que sabe todas las cosas. Y vino ese hombre, viene caminando. Mire por favor en Cristo, mira eso, escucha eso. Él vino
y Él vino y Él tomó el libro de la mano derecha de aquel que está sentado en el trono. Yo necesito de su máxima atención. No estoy contando con Dorito, no estoy con los tiempos abiertos. Aquí está la máxima historia del cristianismo. No hay periódicos abiertos sobre el púlpito. Aquí la palabra está diciendo que Él camina y Él se acerca al trono y Él toma el libro de la mano derecha de aquel que está sentado en el trono. Porque si solo Dios puede abrir el libro, y no abrió, pero Jesús es también Dios, y Jesús se acerca, un rey y otro rey, un rey con el libro en las manos, otro rey, Jesucristo se acerca y toma el libro de la historia en las manos. Hoy, ponga atención, 27 de marzo de 2022, esta grabación va a ser transmitida y quizás en años van a volver a verla, pero hoy, mientras estamos predicando bajo la autoridad de la palabra, 27 de marzo de 2022, aquí estamos diciendo que Cristo, el Rey de Reyes, tomó el libro de la historia y desde entonces la historia de su vida está en las manos de Cristo. Eu vou dizer de novo, sua história está em las manos de Cristo. Cristo é Jesucristo. Por isso que as músicas são para Cristo, por isso que a prédica é para Cristo, para alimentar a igreja, fortalecer a igreja. Sua vida é para Cristo. Você vive para Cristo, tiene hijos para Cristo, se casou para Cristo, tiene sua carreira, seus estudos, suas universidades, seus instrumentos, sua juventude, sua família, todo é para Cristo. É que o pastor Pablo le encanta essa música. Não tem que ver com todo respeito ao pastor Pablo, é para Cristo. É que essa prédica vai alegrar a igreja. Não é para a igreja, é para Cristo. Todo é para Ele. Eu sou fiel em meu matrimônio e eu honro a Cristo. Eu sou fiel em meus negócios e eu honro a Cristo. Eu sou fiel em todo o que hago e isso está honrando a Cristo, porque Ele é digno de tomar o livro da história e conduzir a história a Ele. A honra, a glória, a alabanza por sempre. Solo Cristo. Por isso que aqui se canta: el centro de todo es Jesús. Que música linda, hace tiempo que no se canta y es linda. El centro de todo es Jesús, desde el principio hasta el final. Tú has sido y siempre serás, oh Cristo, Ele es digno. Aí, vamos concluir a prédica. Escute isso. Quando Cristo se acerca, você se deu conta que Apocalipse não tem nada a ver com terror? Nada a ver. Em nenhum momento estou falando de terror aqui. Você se deu conta de que Apocalipse é o livro de Cristo? Honra a Cristo, exalta a Cristo. E estou seguro que se você não leu todavia, você vai volver hoje a sua casa e vai ler Apocalipse. Não tem nada a ver com terror, pois. É Cristo. É Cristo. E quando passa isso, o cielo não está assim, mira cá, passando todo aqui, não? A costa maravilhosa está passando. O cielo não está assim. Não, pues. Não hay. Nem esse da computadora também não há nada. O cielo não é aburrido, não é. Já falei. Quando está passando essa história, não há aqueles ángeles de branco com caras de tontos cantando amém, parecendo que usaram marihuana. Deus mío, que desgraça. El cielo que emburrado. Que o Senhor repreenda quem inventou isso. Quando passa isso, o versículo 8, mira comigo o versículo 8, que espetacular. El cielo é o melhor lugar do mundo que há, tanto de aqui quanto de allá. Mira comigo o 8. Quando hubo tomado o livro, os 4 seres vivientes e os 24 ancianos se prostraram delante del Cordeiro. ¿Qué hicieron? Se prostraram delante del Cordeiro. ¿Qué hicieron? Se prostraram delante del Cordeiro. Por isso que eu não creio quando alguém diz: eu vi a Cristo, vou gravar um DVD. Eu vi o cielo, vou gravar um DVD contando minha história. E que passou depois? Nada, só lo vi, não passou nada. ¿Te volviste más santo después de ver el cielo? No, lo mismo. ¿Te
¿Te has prostrado delante del Cordero? No, así nomás. No, pues es mentira. Porque quando você está allá e vê o que está passando, nadie se queda assim. Nadie se queda assim. Se prostraram. E todos tinham harpa. Tinham música. Vai haver muita música no céu. Aqui é só a entrada. É como ir a um buffet, a um matrimônio. Vêm os saladitos e você está com hambre. Você quer pollo, não quer pipoca. Você quer pollo, não quer gelatina. Pero te sirven primeiro a gelatina, não vê? Aqui é só uma gelatina. Allá vai haver a verdadeira adoração. Estamos só ensaiando, é só um preparo. E já está lindo, Deus mío. Imagínate allá, então. Se aqui já está lindo. E aí mais. Disse, todos se prostraram delante do Cordeiro. Todos tinham harpas, copas de ouro, llenas de incienso, que são as orações de los santos. Há orações. Há palavras para Deus. Vamos terminar. Eu quero ler com você do versículo 9 adelante, o que vai passar allá. E aqui está a conclusão da prédica. Vamos nos poner parados, por favor. Eu quero ler com você o que vai passar allá. E você que entrou aqui esta noite, você que está vendo esse vídeo, entiendas, para que puedas entender. Leamos juntos, e 9. E cantava, leamos juntos, por favor. E cantava um novo cântico, dizendo: digno eres de tomar o livro. Ministério, se posicione, por favor. Assuma seus puestos. Digno eres de tomar o livro, leia, e de abrir seus sellos, porque tu fuiste imolado, e com tu sangre nos has redimido para Deus de todo linaje, e língua, e pueblo, e nação. Miren acá, mientras o ministério se posiciona, miren acá, miren sua Bíblia, leia. Versículo 10, leia comigo. E nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número era de millones de millones. Y que decían a gran voz: el Cordero que foi imolado. Leia, vamos ler fuerte, el 2, vamos ler todos, vamos ler. 1, 2, 3. Que decían a gran voz: el Cordero que foi imolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. E todo lo criado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, todos los demonios van a tener que adorar a Cristo, y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir, leamos fuerte, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se prostraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Tengo nada para ofrecer. Ayúdeme, Kaisa, Weimar, por favor. Nada que te pueda sorprender. Es una noche de adoración. Solo un corazón. No es una película de terror, no es. Es un libro de gloria. Es un libro de Cristo glorificado, del Cristo glorificado. Él está aquí en esa noche. Él está aquí. Él está aquí. Cristo está aquí con nosotros. Él está donde Él es adorado. Donde Él es adorado, Él está. Él está aquí. Su problema para Él es pequeño. Su enfermedad es poco para Él. Su problema familiar es poco para Él.
Mientras adoramos, Dios te está sanando. Mientras adoramos, Dios te está cuidando. Adore Dios. Ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Escuche eso. Siga. Escuche eso. Baja un poco, por favor. Usted que entró aquí hoy y estás cargando un gran problema hoy. Usted vino a la iglesia diciendo: Señor, yo necesito, Señor. Como me gusta el quechua, dice así: papito Dios ni, Señor ni, yanapawaico, Señor ni, Dios ni. Como me encanta esa palabra. Usted que entró aquí diciendo: yanapawai, Señor, yanapawaico, Señor. Usted que entró aquí diciendo: Señor, socorreme, socorreme. Yo no puedo salir de esa manera. Yo necesito su ayuda. Usted que entró aquí buscando una respuesta, sepa que la respuesta está en las manos de Cristo. Él es digno porque la historia está en las manos de Cristo. Usted no va a volver a su casa de la manera que has venido. Hoy Dios te encuentra. Hoy mientras adora, Dios te ayuda.